dia, agronegócio! Quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, agora 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, Facebook, YouTube e Facebook, falei, né? Todas elas ao vivo, todas as nossas plataformas já funcionando a pleno vapor para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, como sempre. Conosco, Letícia Guimarães, pelos bastidores, cuidando da nossa interatividade. Então, mande para nós sua pergunta, suas dúvidas, críticas, sugestões sobre quais mercados você quer saber um pouco mais. A gente está aqui para te ouvir, a gente quer muito saber o que você precisa saber. Mais do que isso, a gente tem também o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Então, linhas de comunicação aberta, vamos juntos falar das primeiras e principais notícias da manhã de hoje, saber como é que estão os preços, o andamento das cotações nas bolsas internacionais, as bolsas, os mercados aqui no Brasil já começam a funcionar, então a gente vai te atualizando de todas essas informações. Notícias de política, notícias de economia vão também ventilar por aqui, porque precisamos saber em que Brasil estamos para saber qual é o Brasil do produtor rural, certo? Vamos juntos, portanto, agora 9 horas, 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, vamos começar com a nossa rodada de preços, como a gente sempre faz. Bolsa de Chicago primeiro. Soja recuando um pouquinho, mas estável. 15 dólares e 21 centos por bushel. O milho caindo 0,2%. O milho cai também 0,2% para valer 6 dólares e 78 centos por bushel, enquanto o trigo se destaca e sobe, tem alta agora de 0,2% para 7 dólares e 42 centos. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago baixas para o farelo e para o óleo, mas também tímidas baixas. O farelo cai 0,2% para 478 dólares mais 70 centos por tonelada curta. O óleo, uma queda de 0,3% para 63 centos mais 93 por libra-peso. Quando a gente vai para a Bolsa de Nova York, praticamente todas as soft commodities em campo positivo. O café sobe 0,9% para 1 dólar e 56 mais 40 por libra. O açúcar, 0,7% de ganho para 19 centos mais 95 por libra-peso. O algodão, 0,9% de alta, caindo, ou melhor, subindo, para 85 centos mais 54 por libra-peso. O destaque negativo de hoje é o petróleo. O WTI cai 0,9% para 79 dólares mais 14 centos por barril, enquanto o Brent perde 0,7% para 84 dólares mais 39 centos. Lembrando que o petróleo Brent é a referência global de oferta e demanda para a oferta e demanda, né? É o reflexo do quadro global, mais do que o WTI, né? O Brent é negociado na Bolsa de Londres. E lembrando também que o Brent é o preço de referência de petróleo para a Petrobras. Nós temos também o gás natural hoje com alta de 2,5%, o ouro subindo 0,2% no mercado futuro, a prata tem 0,4% de queda e o cobre 1,1% de baixa. Dólar index agora cai 0,1% para 101.975 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo em queda, óleo em alta forte, milho em baixa e o suíno vivo também recuando no fechamento já, China já no fechamento, nesta quinta-feira. Resumo de Eduardo Vanin para esse retrato inicial do mercado financeiro mais fundamentos. Perceba, bolsas em queda, petróleo em baixo, abaixo de 80 dólares por barril no WTI. Commodities em queda. Nuriel Rubini, o senhor Apocalipse, falando que essa pode ser a maior crise desde 30 e 70. Muitos eles têm como um disco furado. Seus fundamentos são inflação, guerras, polarização, redução da globalização, governos e famílias superendividadas, ativos supervalorizados, juros subindo. O que é certo e que é sempre o estouro de crises começa com o movimento de alta de taxas de juros, que é o que nós temos visto acontecer desde o começo do ano passado, para os governos tentarem ali controlar as suas inflações. Então, essa é a primeira perspectiva que nós temos do mercado, e essa perspectiva muito alinhada com essas sinalizações que o mercado tem para o quadro econômico global. Então, ainda uma possibilidade de recessão, ainda uma possibilidade da gente ter essa dificuldade de retomada da economia global
por conta de problemas ali. A energia muito cara é um ponto de atenção, é um problema, fecha aspas, né? É pelo menos uma condição que a gente tem que monitorar. A condição, claro, dessas altas taxas de juros, como é que elas cruzam com a necessidade de investimentos, um problema que nós temos de menor oferta de alimentos e, portanto, preços ainda elevados, os índices inflacionários em economias importantes também, né, mais altos e de difícil controle. Então, tudo isso vai se costurando para trazer essa perspectiva mais complicada. O próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, já trouxe, né, nas suas perspectivas, essa dificuldade que nós devemos ter para 2023. Deve ser um ano difícil, mas deve ser um ano de tentativa dos mercados de retomarem o seu fôlego, o que já é bastante importante. Então, vamos ter atenção a isso, e esse é o primeiro momento desta, portanto, manhã de quinta-feira, para a gente entender por aqui. Bom, agora 9h09, vá mandando as suas perguntas, compartilhe essa nossa conversa, que é essa nossa abertura de mercado com os seus colegas no Instagram, né? Mande ali para os seus colaboradores, para a sua diretoria, não sei como é que você está aí, mande para os seus colegas produtores rurais. O importante é vocês estarem sempre bem informados, que o nosso objetivo é te dar subsídio para boa tomada de decisões, tá certo? Passada essa primeira fotografia do mercado, vamos fazer o seguinte, vamos começar a detalhar os mercados e trazer as nossas manchetes desta quinta-feira. A primeira delas são os custos da seca na Argentina. Ontem nós fizemos esse levantamento junto dos órgãos argentinos, foi destaque em toda a mídia rural argentina essa questão dos custos da estiagem, e é o nosso primeiro destaque deste 19 de janeiro, nessa edição de hoje, aqui do nosso Bom Dia Agronegócio. Para começar, né, nós temos ali uma extensão da estiagem que alcança 175 milhões de hectares. Então, praticamente todas as culturas, mais a pecuária e a criação de outros animais, estão duramente comprometidas. Então, pecuária e agricultura sentindo da mesma forma. O impacto, claro, vai ser diferente para cada uma, mas todas elas sentem nesse momento. Já foi difícil concluir as culturas de inverno e tem sido muito duro e penoso dar continuidade às culturas de verão. Então, a gente está falando de uma extensão, né, do problema que é de 175 milhões de hectares sob o risco de seca, e esse número foi o número fechado de dezembro, que só em dezembro teve um crescimento de 10 milhões de hectares sob tais condições. Então, perceba como é grave o que está acontecendo na Argentina. Nós temos ainda quanto financeiramente a Argentina já perdeu, só contabilizando soja, milho e trigo, mais de 10 bilhões e 400 milhões de dólares. Então, a gente está falando de perdas bilionárias, 10 bilhões e mais. A situação é muito grave. Por que a gente traz essa perspectiva, esse panorama da seca na Argentina? Porque, ainda continua comprometendo as ofertas globais de soja, de milho, de trigo, de girassol, de sorgo, né? Então, a gente sabe que a Argentina é um completo player importante ali desse cenário, e tem essa preocupação, portanto. Ótimo. Essa já é uma situação interessante. Outro ponto importante é a questão dessas condições todas, né, e dessas previsões ainda muito divergentes para os próximos dias na Argentina, estarem comprometendo o planejamento do produtor argentino, e tudo isso que está acontecendo, mais as chamadas retenções, ou seja, a carga tributária gigante e pesada, a pesada e enorme mão do Estado sobre a agricultura argentina, a pecuária argentina, tem inviabilizado os produtores rurais de continuarem. A gente está falando de prejuízos que vão variar ali de forma muito agressiva, né, para os produtores. A gente está falando de um levantamento feito pela Bolsa de Cereais de Rosário, que aponta que somente na soja, o produtor que produz em terras próprias perdeu 282 dólares por hectare na soja de primeira, como eles chamam, aquela soja que é plantada mais cedo, e 110 dólares por hectare na soja de segunda em termos líquidos. É como eles chamam lá, como se fosse uma safrinha, mas não é. É uma soja plantada um pouco mais cedo, depois a soja plantada um pouco mais tarde. É como a gente aqui
tem outros termos, mas é assim que é chamado na Argentina. No caso do milho, o milho precoce, plantado mais cedo, gerou um prejuízo de $323 por hectare, enquanto o milho que foi plantado mais tarde, $33 por hectare. E no trigo, há um prejuízo de pelo menos $489 por hectare colhido. Veja como é grave o que está acontecendo lá. E mesmo assim, se engana quem acha que, por conta disso, o governo aliviou para o produtor rural e diminuiu a carga tributária, ou ao menos retirou essas retenções que são completamente descabidas no momento onde há 40%, 50% de perda, não é? Então, o que aconteceu? A mídia argentina foi ouvir, né, as resoluções ali do que eles chamam de mesa de enlace, ou seja, são mesas de debates para entender como seguir avançando diante de um quadro tão adverso. E uma dessas instituições é o Coninagro, que é vamos buscar aqui o termo corretinho, que é Confederação Intercooperativa da Agricultura. O Coninagro diz o seguinte, segundo o seu presidente, Elbio Laucirica: a situação é grave. Há algum tempo, quando solicitamos uma reunião com o ministro da Economia, Sérgio Massa, tivemos uma série de cobranças, mas agora já temos a confirmação do prejuízo. A campanha do trigo, por exemplo, acabou e as perdas estão entre 40% e 50%, segundo diferentes estimativas. Seria importante termos uma desoneração fiscal. Pagar retenções quando vamos ter 50% da produção somente é um absurdo, assim como adiantarmos lucros que não vamos ter. Com tudo isso acontecendo, se estima, né, uma diminuição da entrada de dólares na Argentina vindo do agronegócio muito expressivo. E isso sim é um prejuízo grande e agressivo, né, para quem está ali no front, tentando garantir essa geração de divisas, como é o caso do ministro da Economia da Argentina, o senhor Sérgio Massa, que precisa fazer isso para que haja, em algum momento, a regularização das contas. Pelo agro, esse ano não vai dar, mas mesmo assim, as retenções continuam a ser cobradas. E com isso, o quanto fica da renda gerada no campo pelo produtor para o Estado também aumentou. O índice que mede quanto dessa renda fica para o Estado aumentou para 67,2%, de acordo com os números levantados pela FADA, Fundação Agropecuária para o Desenvolvimento da Argentina. 67,2% ficam com o governo. De cada 100 pesos gerados nas propriedades rurais, 67% vai para o Estado, vai para o governo. Por que a gente trouxe em destaque essa situação? Número 1, porque é o que tem ali se movimentado como principal vetor do mercado de grãos, então para soja, milho, trigo também, mas soja e milho vão impactar mais diretamente, né? Então tem isso. E claro, para a gente entender como funciona a gestão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. É completamente relevante que nós entendamos como é que as coisas estão se dando por lá quando se taxa o agronegócio, né? Aqui a gente tem visto alguns estados trabalharem com essas taxações, chamando de fundo para isso, fundo para aquilo. Nós entendemos a necessidade dessa arrecadação, todavia, é importante a gente destacar que pode sim haver problemas e pode haver prejuízos no momento onde se tem um quadro como esse. E a carga tributária não é revista, o governo não ouve o produtor rural dizendo não tenho esse dinheiro, né? Então, essa condição da Argentina é muito grave, é muito séria. O que mostram as previsões climáticas, né? Para a gente avançar, porque já é sabido que essas perdas, então, estão se potencializando, se agravando a cada novo dia sem chuvas consistentes na Argentina. Eu sugiro que vocês acompanhem essa notícia, visitem este conteúdo para ter. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o link ali no YouTube e eu vou colocar para vocês aqui o caminho no Instagram, ó, Menu Notícias Agronegócio. E aí vocês podem acompanhar
e ler os detalhes, entender os números, os cálculos e tudo isso que foi trazido, então, por essas instituições. E que a mídia, como eu falei, a mídia argentina também deu claro em destaque absoluto, porque, né, é um disparate com o produtor rural. Então, tá aqui. Opa, coloquei o link no Instagram, mas ele não funciona, né? Queria colocar o título para vocês. O caminho é esse, tá, pessoal? É chegar ali na nossa página inicial, menu, notícias, procurar na seção ou na editoria de agronegócios por esse título, ó. Seca se agravando e mais alta carga tributária inviabilizam o produtor rural na Argentina, tá? Aí você vai ter todos esses números, os infográficos e também as previsões. E o que nos mostram as previsões, pelo menos até este momento? Nós temos novamente divergência entre os modelos climáticos. Então, nós temos ali a possibilidade de alguma chuva neste sábado, dia 21 de janeiro. Então, a gente pode ter algumas chuvas chegando ali, mas depois a gente tem novos dias de tempo seco e depois volta a chover um pouco mais. Um meteorologista argentino chamado Léo de Benedictis trouxe uma comparação de modelos com modelos europeu, americano, canadense, australiano e o modelo alemão. E aí o que a gente tem? A gente tem ali o modelo americano como mais otimista, com os volumes mais consistentes e os maiores volumes de chuvas, enquanto para a Austrália é o modelo mais pessimista, com chuvas menos intensas. E a frequência delas é que é algo que chama atenção, é muito pontual ainda. Ela não traz essa extensão que precisaria e esse período de chuvas acontecendo efetivamente como era esperado. Então, é muito grave. É muito grave. Eu sugiro que vocês acompanhem. E ontem, o que nós tivemos? Uma reversão do mercado da soja, que começou o dia em alta e voltou a recuar, isso para derivados também, farelo e óleo, e passou a cair e terminou o dia com mais de 20 pontos de queda diante de, entre outros fatores, essas previsões mostrando algum alívio para a Argentina. Mas esse alívio não vai trazer uma recuperação da safra. Mas vejam a sensibilidade que o mercado tem tido a essas questões climáticas. Estamos no meio do mercado climático para os grãos aqui da América do Sul. Então, não dá para deixar de monitorar esses mapas, de ter atenção a essas condições. Hoje, a gente tem um dia de estabilidade para soja, para milho, para trigo também. A gente vê a soja, nesse momento, caindo de 1,75 a 3,5 pontos nos principais contratos, o março com 15 dólares e 22, o maio 15,19, referência importante para a nossa safra, julho 15 dólares e 12, agosto 14 dólares e 13 cents por bushel. No milho, março 6,79, maio 6,77, julho 6 dólares e 65, setembro 6 dólares e 16, as perdas no milho variam de meio a 2 pontos. Então, olhar para o clima vai ser determinante. O comentário do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, na manhã desta quinta-feira, diz: o modelo GFS, que é o americano, gerado na manhã desta quinta, indica que bons volumes de chuvas continuam chegando para a Argentina e na maior parte do Brasil, com o modelo europeu indicando maiores volumes totais. Então, o modelo GFS agora mostra mais, o modelo europeu, perdão, mostra mais chuvas para Brasil e Argentina do que o modelo americano, tá? Então, vamos olhar para isso. Outro ponto que deixa o mercado mais tranquilão é a China entrando neste sábado e vai até dia 28, no feriado do Ano Novo Lunar. Uma semana de feriado para os chineses, que devem ficar fora das compras. O mercado fica esvaziado dessas notícias de novas operações e vai sentindo, portanto, dessa forma. Vamos acompanhar, vamos ter atenção. São 2 pontos aí de bastante atenção para o mercado de grãos. E para a gente concluir esse comentário do mercado de grãos e partir para as nossas próximas manchetes, milho na B3 continua o movimento de queda, tá? Março, R$ 91,12, então no nosso próximo destaque, a gente vai falar já sobre as nossas exportações de milho, R$ 91,12 por saca para o milho negociado na B3, vencimento março, caindo 0,5%. O maio, 0,4% de queda para R$ 90,47. O julho, R$ 87,85, 0,6% de baixa. Setembro, R$ 87,62, 0,3% de baixa nesta quinta-feira.
Nós temos o dólar subindo hoje 1,1% de alta para R$ 5,24. Isso já aumentou. 1,5% de alta para R$ 5,24 é a cotação da hora do dólar neste momento, neste 19 de janeiro. Bom, nosso próximo destaque, falando de milho agora. No ano de 2022, nós vimos a China finalmente abrir o seu mercado para o milho brasileiro, o que foi completamente importante para que nós finalizássemos também o ano passado com exportações recordes de milho. E os cálculos chegaram e, segundo uma notícia que parte da agência Reuters, o milho brasileiro chegou na China tão forte que a China abocanhou 18% de todo o milho que foi exportado pelo Brasil em dezembro e uma menor fatia da soja. Por quê? Porque nós tivemos menos soja, uma vez que nós tivemos uma quebra de safra. A safra 21-22 do Brasil foi quebrada, a safra sul-americana de soja do Brasil teve uma quebra histórica, né? Foi a pior da história. Então, a gente está falando que a China foi destino de 1.165.000 toneladas de milho do Brasil no ano passado, com quase a totalidade embarcada em dezembro, o que representou 18% do total exportado pelo país no mês passado, após os chineses realizarem compras diante da confirmação da liberação de seu mercado ao cereal brasileiro em novembro. O percentual pode dar uma indicação de como vai se portar o gigante asiático no mercado de milho do Brasil, já que é o maior fornecedor de soja também para os chineses, que, por sua vez, reduziram compras da oleaginosa nacional em 2022, segundo dados do Ministério da Agricultura. Na exportação de milho em dezembro, a China foi responsável por 1/3 do incremento do volume exportado, colocando já o país como principal importador do cereal no mês passado, à frente dos tradicionais compradores de produto nacional, como o Irã e a Espanha, que são grandes clientes do Brasil. No todo, em dezembro, o Brasil exportou 6,4 milhões de toneladas de milho, com a China levando 1,1 milhão de toneladas, seguida pela Espanha, com 778 mil, e o Irã, com 750,8 mil toneladas, segundo também dados do Ministério, que publicou na véspera que o milho foi um dos destaques do agronegócio nacional do ano passado. E nós temos essas perspectivas ainda de fortes exportações a serem registradas, recordes sendo renovados nesta condição, né, do milho brasileiro para 2023. Nós estamos aí com um bom volume ainda da safrinha para ser negociado, nós estamos também com boas perspectivas para a safrinha 2023 e tudo isso vai entrando na conta. Já já a gente começa o milho, né, o plantio dessa nossa segunda safra de milho para este ano de 23 e aí vamos entender. Separei também aqui o comentário de Wlamir Brandalize sobre o mercado brasileiro de milho, para dividir com vocês e finalizar esse destaque deste mercado nessa quinta-feira. Veja só o que diz o consultor da Brandalize Consulting. O mercado do milho segue com entregas nos portos e grandes volumes saindo para exportação e mostrando que deverá seguir forte, porque ainda temos muitos contratos para serem cumpridos e, desta forma, as apostas continuam intensas de batermos ali 5 milhões de toneladas de vendas. Mas tudo nos aponta que nas próximas semanas os embarques podem perder força e novos negócios ficarem mais fortes para a demanda interna, porque os compradores do setor de ração estão voltando ao mercado e se mantendo estáveis ali para as primeiras entregas da safra que está em colheita, porque vamos começar ainda a plantar a safrinha, mas a safra de verão está sendo colhida, né? O Wlamir destaca mais, com as indústrias de ração já aparecendo com mais vontade de levar o grão, está começando a chegar. Dessa forma, a pressão no interno pode segurar as cotações que vinham registrando queda e agora já começam a mostrar mais estabilidade. E há locais em que o comprador já está pagando mais do que a exportação para garantir que o grão desta safra, que está com a colheita acontecendo neste início de ano, ganhe mais ritmo nos próximos dias, tendendo, portanto, o grão no mercado interno a se valorizar, segundo informações de Wlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting. E claro que essas baixas que são observadas no mercado futuro brasileiro, né, na B3, elas também estão bastante atreladas às baixas que são
registradas na Bolsa de Chicago. Então, a gente vai ter que fazer essas contas, tentar esse equilíbrio e lembrar que essa alta do dólar de hoje, 1,5%, a gente está falando de uma compensação interessante na hora de formar os preços de soja, de milho, de café, que também testaram algumas baixas importantes já esse ano, para formar os nossos preços. Para o açúcar, por exemplo, não é diferente. Então, olhar para o câmbio será determinante. E já é sabido que 2023 vai ser um ano de dólar muito volátil. O Ministério da Fazenda não deixa claro, né, todas as medidas que pretende tomar, todos os caminhos que pretende trilhar, e a gente continua tendo essa intensa volatilidade se registrando aí para o mercado cambial e para as nossas commodities não será diferente. Seguindo com as nossas manchetes, agora eu quero falar dos custos da pecuária, porque o CPEA trouxe nesta quinta-feira as suas perspectivas para o mercado do boi gordo, apontando essa possibilidade de que os custos sigam elevados em 2023. E, de fato, vai ser um ponto de muita atenção para o pecuarista agora. Veja só o que nos diz o CPEA. Os custos de produção da pecuária de corte nacional apresentaram, em 2022, movimentos distintos dentre as fazendas típicas que representam o sistema de cria e as de recria engorda, com um aumento de 10,2% para o primeiro caso e 12,6% para o segundo, conforme pesquisas realizadas pelo CPEA em parceria com a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. O fator determinante para esse resultado foi a desvalorização do bezerro, que é o principal insumo do pecuarista que trabalha com a recria engorda. Já os demais insumos utilizados na produção do gado de corte de ambos os sistemas registraram valorização significativa ao longo de 2022. Inclusive, a gente fez um podcast trazendo todo esse ciclo com o Ronald Macuco, que é analista de mercado da Pátria Agronegócio, trazendo toda essa perspectiva. Pesquisadores do CPEA ressaltam que, por enquanto, o cenário que se desenha para 23 é de alta nos custos de produção, sobretudo por conta do dólar ainda alto. O que eu falei? O dólar vai trazer ali preocupações e alegrias para todos os setores do agro, não dá para desviar o foco. Sobretudo por conta do dólar ainda alto, que mantém encarecidos os insumos importados, e ao contexto externo, como a guerra na Ucrânia e a possibilidade de uma recessão global. Então, atenção, a este animalzinho aqui, porque a gente ainda vai ter muita coisa para tratar em 2023. Não se esqueça que todo dia, sem falhar, nós temos ali análises completas, não é? Do nosso grande Alexander Horta para o mercado pecuário, certo? Trazendo ali as últimas notícias, as últimas informações.